Oi pessoal, beleza? Aqui é o Anderson da Consumax Consultores Associados, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade sobre os indicadores, né? Que a gente está analisando os indicadores financeiros. E o tema dessa semana são os indicadores de endividamento, ok? E quando a gente pensa no indicador de endividamento, a gente tem que avaliar o seguinte: o quanto nossa empresa está se endividando e se esse endividamento é saudável ou não, tá? Então esse indicador ele mede para quantos reais nós temos de endividamento, tanto a curto quanto a longo prazo, né? Com relação a todo o ativo que a gente tem. Então é um indicador que representa realmente algo muito importante para o nosso negócio. Nós temos que entender duas questões. Primeiro, não é ruim se endividar desde que seja sadio, né? Então, eu posso dever para terceiros? Posso. Agora, o quanto que essa dívida está sendo sadia ou não, né? Porque a gente também tem que pensar que o capital próprio, que é o patrimônio líquido da empresa, os sócios eles cobram um percentual muito caro também com relação a esse indicador. Por quê? Porque eu tenho lucro. Então, assim, o retorno do investimento do capital próprio é o lucro da empresa. Então, é um valor relativamente alto. E às vezes a gente capta alguns recursos, principalmente agora nessa época da pandemia, que vieram com taxas interessantes e que valeram a pena. Vamos lá. Os dois principais índices que, pelo menos, eu avalio dentro das empresas é o endividamento total e a composição do endividamento. O que quer dizer com isso? No endividamento total, a gente avalia o seguinte: quanto que eu tenho de dívidas com terceiros a curto e a longo prazo? Pego esse valor e divido pelo ativo total do meu negócio. Com isso eu vou conseguir um índice. Esse índice vai dizer o seguinte: quantos por cento que eu tenho de dívida com relação a todo o patrimônio que eu possuo. Tá bom? Então isso é interessante. Por outro lado, eu tenho a composição da dívida, que eu quero entender o seguinte: quantos por cento desse meu endividamento com terceiros é a curto prazo? Então eu pego o passivo circulante e divido pelo passivo total, que é a soma do passivo circulante mais exigível a longo prazo. Então aí eu vou ter essas duas composições, ok? Dessa forma eu digo, 50%, por exemplo, da minha dívida com terceiros é curto prazo. E aí a gente vai avaliar, porque, por exemplo, dívidas a curto prazo tendem a ter taxas menos atrativas, ou seja, é um custo mais elevado do que, por exemplo, você captar um recurso a longo prazo, ok? Então, vamos sempre estar analisando isso. Não existe certo ou errado. O que existe é o seguinte: ter equilíbrio dentro da sua empresa. Se você quer ter investimentos, se você quer alavancar o seu negócio com, por exemplo, endividamento com terceiros, não tem problema, desde que isso seja sadio dentro do seu negócio. O que você não pode é começar a se endividar, esse endividamento começar a ficar muito grande e ele ultrapassar, por exemplo, o total do seu ativo. Ou seja, você deve mais do que aquilo que você tem. Então aí começa a se tornar algo ruim para a sua empresa, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algo que vocês queiram entender melhor sobre esses indicadores, entre em contato com a gente da Consumax, tá bom? Será um prazer tirar essas dúvidas com vocês. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.